Que situação, Liz, para tentar explicar para a gente, eu chamei uma das pessoas mais didáticas que a gente tem, que é o professor Carlos Gustavo Podio, professor de Relações Internacionais que está no Kentucky, sempre explica de forma extremamente didática. Professor, agora você tem o desafio, professor Podio, de explicar como o senhor acha que o Trump agirá daqui para frente, você que é especialista em política norte-americana. Boa noite, professor. Boa noite, Guga. Boa noite, Helene. Você sabe que não tem elogio melhor para professor do que didático, né? Esse é o melhor adjetivo que a gente pode ouvir. Veja bem, Guga, primeira coisa, nós estamos diante aí de uma transformação, estamos assistindo ao vivo uma transformação importante no sistema internacional, né? Eu acho que essa reação unificada da Europa que nós vimos contra o Donald Trump, ela é algo inédito, né? Você tem aí tropas britânicas e francesas sendo enviadas juntas para uma missão para mandar um recado para os Estados Unidos. Se a gente lembrar, por exemplo, o que aconteceu em outros momentos, como, por exemplo, na Guerra do Iraque em 2003, nós tivemos ali um racha, né? A Europa sempre teve problemas e dificuldades em agir de forma unificada na sua política externa. E nós estamos vendo isso de forma muito clara, né? Mandando um recado para os Estados Unidos. Então, isso me parece que é algo bastante relevante que nós estamos assistindo. A impressão que se tem, como é sempre muito difícil a gente compreender ou tentar antecipar os passos do Donald Trump, porque a gente tem que analisar ele um presidente diferente, né, dos demais presidentes norte-americanos, a gente não tem portanto, muita referência para poder analisar, mas se a gente entender como opera a mente do Donald Trump, de alguém que é do setor imobiliário, um empresário que quer adquirir território, né? Ele tem essa noção de que ele tem que ter aquele terreno e, portanto, ele faz uma negociação. Eu acho que a hipótese mais benéfica é que ele está tentando uma pressão nos europeus para conseguir algum tipo de negociação com a Groenlândia, aproveitando, como ele sabe bem aproveitar, um momento de fragilidade dos europeus, né? Uma fragilidade do ponto de vista militar, visto que estão sendo pressionados pela Rússia, e uma fragilidade do ponto de vista econômico, né? Se você pegar, por exemplo, a chamada locomotiva da Europa, a Alemanha está há 2 anos numa economia que não cresce, né? Numa certa recessão. Isso é um problema econômico que torna essa questão das tarifas aí uma ferramenta delicada do ponto de vista dos europeus, né? Mas nós estamos diante, portanto, aí de um rearranjo muito importante, né? Vamos lembrar que não é apenas isso, o primeiro-ministro canadense esteve na China ontem, vocês mostraram aí o mapa, a outra potência do Ártico é o Canadá, né? E o Canadá chegou à conclusão que deve se aproximar da China e diversificar as parcerias, porque os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável. Então nós estamos vendo aí uma mudança bastante importante. Não me parece, neste momento, e é sempre bom a gente fazer todas as ressalvas possíveis, né, que a gente deva haver algum tipo de ação militar dos Estados Unidos, né? Mas é interessante que o Donald Trump até agora não tenha se manifestado claramente que resposta que ele vai dar a esta resposta em uníssono que deu a Europa, a presidente da Comissão Europeia, ou seja, foi algo realmente que é um divisor de águas na relação entre Estados Unidos e Europa. Professor Podio, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez no Globo News Internacional. O senhor mesmo disse, os Estados Unidos, para muita gente, não são um parceiro confiável. Para muitos, inclusive, viraram um parceiro tóxico, seja essa parceria no campo comercial, por conta da guerra tarifária que ele implementou contra vários aliados históricos, seja no campo militar estratégico também, né? A gente sabe, ao mesmo tempo, que os Estados Unidos são o maior fornecedor de armamentos e equipamentos militares para boa parte dos países da União Europeia. Inclusive, alguns desses países compraram jatos americanos que só funcionam a partir do fornecimento por Washington de códigos específicos que façam eles funcionar na eventualidade ou necessidade de uso urgente, o que torna tudo mais complexo. Mas qual o efeito que o senhor vê isso a médio prazo para futuras relações com os americanos, quer dizer, de países com os Estados Unidos, na hora de fechar um acordo comercial, na hora de fechar parcerias estratégicas, como é que fica isso diante desse parceiro que virou tóxico? Pois é, Lins, vamos lembrar que o Donald Trump está ameaçando colocar tarifas em países com os quais ele outro dia estava fazendo um acordo comercial, né? Então, ele sentou, vamos lembrar que teve aquele acordo comercial com a União Europeia, que foi negociado, foi celebrado, e na verdade esses acordos todos, entre aspas, não são acordos de fato, porque eles não são
internalizados dos países. São apenas uma carta de intenções que o Trump tem assinado aí com uma série de países. E como é que você assina um acordo num dia e no outro você já está ameaçando tarifas? Se você for somar todas as ameaças tarifárias do Donald Trump, ou seja, ele fez uma ameaça de 25% para quem tem negócios com o Irã. Ele fez ameaça de 10% agora por causa da Groenlândia, aumentando para 25%. Já tem tarifas de 15% dessa negociação que ele fez anteriormente. Você começa a somar isso, você vê que não faz sentido nenhum. Eu acho que, inclusive, os próprios agentes econômicos já meio que perceberam isso, né? O Donald Trump tem feito ameaças tarifárias, no dia seguinte a Bolsa nem se mexe, porque não levam a sério. E, de fato, essa tarifa do Irã não se concretizou. Essa tarifa que ele está falando aos países europeus, até agora não há nenhum tipo de ação, ordem executiva nesse sentido, é só um post em rede social. Então, isso gera um problema bastante grande em termos de confiança, né? É claro que, do ponto de vista militar, os europeus estão num momento de choque bastante grande, porque, como você apontou muito bem, eles apostaram muito nessa aliança com os Estados Unidos. Mesma coisa o Canadá, economicamente apostou muito na aliança com os Estados Unidos, acreditando que era um país que manteria, que tinha instituições fortes, né, que, portanto, manteria esta aliança por muito tempo. Então, a gente já está vendo uma movimentação importante, os europeus já estão prevendo gastar mais com defesa, já estão gastando mais com defesa, né? Pela primeira vez, os países todos da OTAN, sempre foi uma demanda muito grande de presidentes americanos, não só do Donald Trump, já desde a época do Barack Obama já se falava sobre isso, que os países europeus deveriam investir mais em defesa para atingir o limite de 2% do PIB determinado pela OTAN. Todos que não atingiam até recentemente, agora já estão atingindo, e alguns pretendem ultrapassar isso, né, sendo pressionados de um lado, como disse, pela Rússia e do outro pelos Estados Unidos. Agora, esse é um processo lento e gradual, né? Os europeus, eles têm, claro, um receio de que eles tenham que trocar os Estados Unidos pela China, por exemplo, né? Então, tem um pouco de equilibrar isso, que explica também, em certa medida, este acordo da Europa com o Mercosul. Não é só sobre Donald Trump e Estados Unidos, mas é sobre também os europeus diversificarem para além do mercado chinês. Então, nós já estamos assistindo, Lins, um mundo que está começando a se acostumar com uns Estados Unidos que agem de uma forma distinta. Mas alguém vai dizer, olha, mas o Donald Trump não vai ficar para sempre no governo, ele pode perder as eleições, etc. É verdade. O problema é que não é só o Donald Trump. O problema é que o Donald Trump ele criou um movimento que a qualquer momento pode voltar ao poder, né? Aconteceu recentemente. Os europeus viram, agora o Biden foi eleito, vamos respirar aliviados. Bom, aí volta o Donald Trump, né? Você tem o vice do Trump, que é o J.D. Vance, que talvez seja ainda mais anti-europeu do que o próprio Donald Trump. Então não é algo que se resume hoje a um personagem, a um ator político, é algo que se tornou parte da estrutura política dos Estados Unidos. São ideias que até alguns anos atrás eram marginais na política norte-americana e agora estão no centro de um dos dois principais partidos dos Estados Unidos. E os europeus não vão se esquecer disso. Então, o que nós estamos assistindo a partir de hoje é uma reconfiguração, é um mundo que começa a se movimentar, se reconfigurando para uns Estados Unidos que definitivamente está tendo um papel que é muito distinto daquele que cumpriu desde o final da Segunda Guerra Mundial.